na versão Almeida corrigida e fiel, Romanos capítulo 4, versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, no verso 17. Ela não gosta quando eu faço isso. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Repete comigo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O tema da palavra que eu quero compartilhar nessa noite é o poder de falar a palavra. O poder de falar a palavra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus fala sobre uma pessoa que ouve a palavra do Evangelho do Reino, e ele faz uma ilustração como um semeador semeando a semente. E em Marcos, o escritor, ao relatar esse ensinamento de Jesus, ele fala que quando a semente cai no coração, o maligno vem e rouba. Ele está falando da semente que cai à beira do caminho. O maligno vem e rouba essa semente. Mas Mateus, quando vai abordar essa parábola, ele traz um pouco mais de clareza e de compreensão sobre esse ensino. Porque cada um dos evangelistas, eles experimentaram o conhecimento através dos ensinos de Jesus, através das coisas que eles viram, através das informações que eles ouviram, e cada um teve um foco, uma visão, uma abordagem que é complementada pelos outros evangelistas. Cada um dos evangelhos complementam o todo daquilo que Jesus ensinou ou viveu. Quando Mateus vai falar desse mesmo texto, porque seria preocupante se a compreensão fosse exatamente essa, trazida por Marcos, porque a gente estaria sujeito a toda vez que uma semente fosse lançada no nosso coração, essa semente seria arrancada pelo inimigo, pelo maligno. Mas não é isso. Mateus clareia um pouco mais. Mateus diz que quando uma pessoa ouve a palavra e não entende, e eu quero dar ênfase à palavra entender, ouve e não entende, o inimigo vem e rouba essa semente, essa verdade que foi semeada no coração, essa palavra que foi plantada na vida de uma pessoa. Mas quando uma pessoa não entende, às vezes não é necessário nem um inimigo. Às vezes um irmão da igreja, um membro da igreja, rouba essa verdade. Uma palavra é compartilhada aqui no púlpito, ou é compartilhada de uma outra forma. Alguém que também não entende a palavra, a revelação da verdade, e nós temos muitas pessoas que conhecem a letra bíblica de forma superficial, não têm a revelação do Espírito, da verdade, da palavra, e eles não compreendem a verdade, e por não compreenderem a verdade, muitas vezes também são usados pelo diabo para roubar uma semente que foi plantada no coração de alguém que também não entendeu. A pessoa diz: olha, não é bem assim, eu ouvi na internet,
um pastor falando assim, 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 e rouba aquela verdade que foi plantada naquele coração. Ou então ele aplica experiências. Olha, eu conheci uma pessoa que aconteceu exatamente a mesma coisa que está acontecendo contigo e tal, 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 e a experiência foi assim. É muito perigoso a gente querer trazer a experiência para substituir a verdade bíblica. O segredo está em entender. Porque quando não entende a palavra do reino, essa palavra pode ser tirada por uma experiência mal sucedida da própria pessoa ou pelo compartilhar de uma outra pessoa. Levar experiências para a palavra de Deus é sempre uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Tem pessoas que estão em lugares, né? Já vi isso. Lugares onde eles criam procedimentos doutrinários baseados em experiências místicas, espirituais. Isso é muito perigoso. É perigoso demais a gente tentar fazer isso. E a gente vê frequentemente pessoas dizendo assim: bem, eu sei que a Bíblia diz assim, mas agora ouça o que aconteceu comigo. O que essas pessoas estão fazendo? Estão jogando fora a palavra por causa de alguma experiência que elas tiveram. Isso tira as pessoas da palavra. Isso hoje está ficando muito complicado, porque antigamente as pessoas ouviam o pastor falando na igreja, conversavam com as pessoas e muitas vezes nessa conversa o inimigo já arrancava a semente. Mas hoje nós temos também um acesso gigante na internet, né? Pastores que viraram celebridades, ou líderes que viraram celebridades na internet, pastores sem rebanho, não tem uma igreja para cuidar, são pastores que foram ordenados em algum tempo de sua vida ministerial, mas hoje não lideram rebanho e vão para a internet ensinar de acordo com a sua ótica, com o seu entendimento, de acordo com a sua visão, de acordo com o seu coração. O fato é que quando nós não entendemos a palavra, alguém pode roubar essa semente do nosso coração. Deus ensinou a fé para Abraão de uma maneira assim muito especial. Eu estou falando sobre a palavra, declarar a palavra, o poder da palavra falada. Deus ensinou a fé para Abraão de uma maneira assim muito especial. Como que Deus fez isso? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. O nome de Abrão significava pai exaltado, o pai elevado, e Abraão, pai de uma multidão. Deus fez uma promessa para Abraão: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser pai de uma grande multidão. Mas Abraão, com o passar do tempo, estava ficando cada vez mais velho, e essa promessa não estava se concretizando na vida de Abraão, até que Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Alguém já disse, eu acredito também, que se Deus não tivesse feito isso, talvez Deus tivesse que escolher um outro homem para cumprir a sua promessa na vida de Abraão, ou cumprir essa promessa de tornar uma grande nação, se Deus não tivesse mudado o nome de Abrão para Abraão. Depois que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Abraão passa a ter que lidar com a promessa, passa a ter que falar a promessa, passa a ter que ouvir a promessa, a coisa logo aconteceu em pouco tempo.
Abraão começou a falar aquilo que Deus estava falando na sua palavra, na sua promessa. Abraão, quando se encontrava com alguém, dizia: olha, meu nome é pai de uma grande multidão. Abraão, as pessoas chamavam Abraão pai de uma grande multidão. A promessa que Deus havia feito àquele homem passou a ser declarada e confessada, e isso teve um poder sobrenatural. E a Bíblia diz que Abraão cria no Senhor, mas o Novo Testamento fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Existe diferença em crer no Senhor e crer naquilo que Deus diz. Crer no Senhor é uma coisa e crer naquilo que Deus diz é outra coisa. Alguém que crê naquilo que Deus diz, fala as palavras que Deus diz. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Você vai precisar de um pouco mais de entusiasmo nessa noite, para captar no seu espírito o que Deus está falando. A pessoa que crê naquilo que Deus diz, essas pessoas vão ousadamente pronunciar aquilo que Deus falou que ia fazer. A promessa que Deus fez sobre a sua vida, ela vai ter coragem, ousadia, e vai falar: olha, Deus disse isso sobre mim. A palavra de Deus diz exatamente isso sobre mim, e ela vai falar. E esse falar da palavra é uma maneira de evidenciar uma fé naquilo que Deus disse. Isso se chama o princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quando nós falamos sobre algo que ainda não existe, mas como é uma promessa da palavra, como está na palavra, nós confessamos e declarando, nós estamos aplicando este mesmo princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem. Ele chamou as coisas que não eram. Abraão fez isso. Ele começou a chamar as coisas que não eram. Meu nome é pai de uma multidão. Como eu falei, eu estou convencido que se Deus não tivesse mudado o nome de Abraão para Abraão, Deus teria que ter chamado uma outra pessoa. Agora você nota que Abraão, ele não saiu dizendo: eu não sou velho, eu não sou velho, eu declaro que eu não sou velho, eu não sou velho, eu não sou velho, minha esposa não é velha para ter um bebê. Note que Abraão não fez isso. Um pensamento equivocado que muitas pessoas têm é o que ficar negando coisas existentes vai trazer algum resultado, e não é esse o princípio. Abraão não negou a sua condição, a sua velhice, a situação da sua esposa. Nos anos 80, nós começamos a receber no Brasil muito ensino sobre a importância de declarar, de confessar a palavra. E há poder em suas palavras. Don Goxert escreveu um livro, uma literatura muito boa, na época foi muito lida. Pessoas como Kenneth Hagin, né, seus livros muito inspiradores sobre o poder da fé, né? E tantos outros homens de Deus, esses livros chegaram no Brasil. Eu creio que esses ensinos chegaram nos Estados Unidos, né, um pouco antes, talvez até uma década antes, mas no Brasil esses ensinamentos se multiplicaram nos anos 80. Isso mexeu um pouco com a nossa teologia.
aquela teologia passiva, aquela teologia, sabe, meio acovardada, onde a gente tinha até cuidado em falar as coisas que a palavra dizia, com medo de não estar sendo ousado demais e desrespeitoso. Só que houve um equívoco. Muitos entenderam apenas parte do princípio. Muitos entenderam parte do princípio e ainda hoje continuam confusas. O texto que foi usado muito como base, um dos textos, foi o de Marcos 11, 23. Coloca, por favor, na versão ARA, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Perceba que o texto diz todo aquele que disser. Mas isso é apenas parte da compreensão. Mantenha esse texto aí. Olha só o que o texto diz: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, disser uma vez, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê uma vez, que se fará aquilo que diz duas vezes, tudo o que disser três vezes será feito. Então ele diz disser três vezes e crer apenas uma vez. Kenneth Hagin, ele falava que é necessário ter três vezes mais estudos sobre o crer do que sobre o dizer, porque a parte do dizer parece que as pessoas pegam mais fácil. As pessoas pensam que tudo o que precisa ser feito é dizer. Você diz algumas vezes e já espera que aquilo venha acontecer. Uma determinada vez, um irmão, em uma ministração, ele chegou para o preletor e disse: pastor, esse negócio de declarar a palavra não funciona. E o preletor falou para ele: por que você está dizendo que não funciona? E ele disse: eu disse 3.000 vezes, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro novo. Eu falei isso durante um dia inteiro e não aconteceu, não funcionou. Bem, veja, tudo que ele tinha era uma fórmula, não um princípio. Ele só tinha uma fórmula. Eu vou dizer e vai acontecer. Mas o princípio é mais abrangente. A lei da fé tem que ser aplicada para que o princípio seja completo. A lei da fé é uma lei de Deus. A lei da fé é a lei da mudança. Está conectado com as palavras. Mas não se limita somente às palavras. Há uma conexão entre a lei da fé, a lei que vai gerar um milagre, né? E as palavras. As palavras vão em conjunto desencadear o agir de Deus. Mas não é somente as palavras. É necessário aplicar a lei da fé. E a razão pela qual a fé está conectado com as palavras é porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 8 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, você transfere a palavra de Deus para o seu coração quando você fala essa palavra. Existe um efeito maior
quando nós falamos a palavra do que quando nós apenas ouvimos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos exercitando uma das nossas formas, um dos nossos sentidos, que é a audição. Mas quando nós falamos a palavra, nós estamos exercitando o sentido da palavra e o sentido da audição. Existe uma conexão direta com o nosso interior, porque quando a gente fala coração, a gente fala aqui, coloca a mão no teu coração, aí bota a mão no coração. A gente coloca a mão no coração físico, o coração onde bombeia o sangue. Mas quando a Bíblia fala de coração, né, o lugar da decisão, o lugar de receber Cristo, não é o coração que bate no nosso peito, está falando do nosso centro, do centro do nosso ser interior, do nosso homem interior. É o nosso homem interior que recebe a ação da palavra para produzir fé. Em outras palavras, você transfere a palavra de Deus das páginas desse livro para o seu coração, para o núcleo do seu ser, onde ele vai agir por você. Quando essa palavra sai das páginas deste livro, quando a palavra de Deus deixa de estar aqui nas páginas deste livro e passa a habitar dentro de você, então ela tem poder. Aí ela deixa de ser letra. Foi isso que Jesus estava falando. Um dos aspectos abordado por Jesus em relação à letra é que, para que a letra possa produzir alguma coisa, ela precisa se tornar espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Em outro lugar, Paulo disse, a letra mata, mas o espírito vivifica. Enquanto nós estivermos com a Bíblia somente no nosso intelecto, um conhecimento intelectual, ela pouco pode fazer por nós, mas quando ela entra e nós introjetamos essa palavra e abrigamos em nosso interior, ela se torna uma arma poderosa de Deus na nossa vida. Foi isso que Jesus falou em João 15. Se vocês habitarem em mim, ou estiverem em mim, e as minhas palavras habitarem em vocês. E aí ele conclui, vocês vão pedir o que vocês quiserem, isso será feito. Você pode até dizer, a palavra não muda, independente do que aconteceu comigo, porque a palavra funciona. Não importa a sua experiência, a palavra não muda. A minha experiência, olha, eu pensei que tal coisa fosse acontecer, não aconteceu. Irmão, independente do que aconteceu com você, a palavra não muda, ela funciona. É Deus quem garante a veracidade e o poder da sua palavra. O poder da palavra falada é uma tremenda coisa nas Escrituras. Eu quero ler com vocês João capítulo 1. Coloca na versão NVI, por favor. João capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Olha só que coisa forte, irmãos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem.
Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é a palavra, irmãos? Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você estudar a Bíblia, você vai notar que ela se refere a Jesus e a palavra como um. Jesus, a palavra e Deus Pai também são um. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra que se fez carne para habitar entre nós. Ele é a palavra. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Por meio de quem? Da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Algumas pessoas céticas dizem: vocês estão querendo dizer que Jesus e a palavra são a mesma coisa? Não, não estamos querendo dizer isso. A Bíblia já diz isso. Jesus é a palavra. Sem o intermédio dele, sem o agir dele, sem a participação dele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é a autoridade final sobre qualquer assunto. Quer você creia ou não, ela ainda é a autoridade final. Quer você haja nela ou não, ela ainda é um sistema operacional do reino. É a lei da mudança e da fé. Acontece pela palavra. Só existe mudança quando há a ação da fé. E a fé, ela vem a nós, ela funciona através da palavra. A palavra produz a fé que gera mudança. Não existe mudança sem fé. Não existe mudança sem palavra. A gente está vivendo um tempo hoje onde nós estamos querendo reproduzir na igreja. Não condeno, nós temos muitas ferramentas que são úteis. Mas existem coisas que só a palavra pode fazer. Estamos tentando mudar algumas coisas no comportamento do homem pecador que a terapia não pode mudar. Existem coisas na nossa vida que só o poder da palavra pode quebrar esse jugo do inferno que tenta nos prender. Só a palavra pode transformar um homem pecador em alguém santo. É o poder da palavra. É o agir da palavra. A palavra tem uma unção tremenda. A unção que está na palavra é a unção do próprio Cristo, a palavra que habitou entre nós. Versículos 13 e 14. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a personificação dessa palavra, irmão. Jesus é o poder dessa palavra. Jesus é a própria palavra. Jesus é o sinônimo da palavra. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Estão caminhando comigo? Sim ou não? Já fizeram a digestão do almoço? Irmãos, tem que pegar mais leve. Amanhã todo mundo fazer caminhada, esteira. Gênesis 1, vamos botar na versão Ara, por favor. Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É muito interessante esse texto bíblico, porque existe uma lacuna de tempo muito grande entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas no versículo 1. Mas no versículo 2 mostra uma nova realidade. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente olha a palavra no original, Hayá, não sei se é essa exatamente a pronúncia, mas a palavra hebraica no original, ela tem uma tradução melhor, não como a terra era sem forma e vazia, mas tornou-se. No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus cria céus, terra. No versículo 1, se você for adiante, vai ver que Deus disse que Ele chama a porção seca de terra. Já existe terra criada por Deus, já existe água criada por Deus. A impressão que alguns estudiosos renomados têm, e aí é uma teoria que eu também acredito, que é a teoria da recriação. No versículo 1 há a criação, e aí no versículo 2 há uma necessidade de recriar algo que entrou em caos. E a teoria é que houve um dilúvio, não um dilúvio de Noé, mas o dilúvio de Lúcifer, que ao ser lançado dos céus, trouxe um caos, juntamente com a terça parte dos anjos. Deus chama a porção seca de terra. Mas aqui, quando Deus precisa dar algumas ordens, a terra está toda coberta de água. Talvez essa leitura vai facilitar a compreensão de que de 6.000 anos para cá, muitas coisas foram reformuladas e narradas aí no primeiro capítulo de Gênesis. Mas antes do versículo 2, há uma lacuna de possivelmente milhões de anos. Isso ficaria mais fácil de compreender, né, como os dinossauros desapareceram, por exemplo. Porque não foi no dilúvio de Noé. Vocês estão caminhando comigo? Eu estou caminhando com você. Eu sei que esse não é um tema que a gente vai ministrar essa noite. Isso não faz a menor diferença em relação à nossa fé e à nossa salvação. É apenas um complemento dentro dessa ministração que eu estou fazendo. É que quando Satanás veio para o Éden, ele já reinava sobre nações e foi expulso do céu. Ele se manifesta a Eva como uma serpente. Isso está relatado no Velho Testamento. Há uma necessidade de recriação. Foi aí que nós vemos, depois do versículo 1, do versículo 2, nós entramos no versículo 3 de Gênesis. Deus disse: haja luz, e houve luz. Bem, Deus olhou para baixo e viu que estava cheio de trevas, então ele disse: haja luz. A gente consegue encontrar em Gênesis apenas 3 momentos em que Deus chama coisas que não são para a existência. Você chama o que fisicamente não existe. Como você faz isso? Como é possível chamar uma coisa que não existe para a existência? Com a palavra falada.
Só se traz coisas inexistentes para a existência através da palavra falada. Não funciona pensar. Eu acredito tanto, pensando, eu acredito tanto que Deus vai fazer esse milagre, eu creio muito, eu não vou falar para não passar vergonha. Não funciona. Depois que acontecer, eu falo. Não funciona. Deus disse, haja, e houve. Alguém deu um aleluia ali, né? Singelo. Aleluia. Quando o Espírito Santo começar a queimar nos nossos corações. Ai, Jesus. Se eu cantar um corinho de fogo aqui, irmão. Você precisa captar o que está sendo falado no teu espírito. Amém? A nossa reação é de acordo com aquilo que nós captamos. No versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, no versículo 4, e viu Deus. Toda vez e todo dia que você vai notar que quando Deus diz alguma coisa, em seguida Ele vê. Deus disse, Deus viu. Eu quero repetir. Toda vez que Deus diz alguma coisa, logo em seguida Ele vê. Deus disse, Deus viu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso te diz alguma coisa? A forma como você se apropria da promessa de Deus, a forma que você toma posse da promessa de Deus é falando a promessa, é falando a palavra. Você só toma posse da promessa de Deus quando você fala a palavra. A promessa de Deus da nossa vida não eis que te digo, vaso, vou fazer você milionário, rico, bilionário, vai viajar pelas nações, vai ser o meu chamado, vai ter tanta gente. Não é isso, isso não é o falar de Deus. Deus pode usar alguém, mas o falar de Deus é a sua palavra. Quando nós falamos a palavra de Deus, a promessa da palavra de Deus, nós vamos ver. Está melhorando. Note que no versículo 4 ele diz, e Deus viu. Continuamos, e no segundo dia Deus disse que haja firmamento e assim por diante. Deus vai chamando a existência, Deus vai trazendo uma realidade. As coisas vão acontecendo. E aí no versículo 10, e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Deus disse e Deus viu. 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 E se você disser, você também verá. Sabe, irmãos, essa palavra, ela está mexendo comigo. Porque eu quero essa realidade também na minha vida. Eu estou pregando para você algo que Deus está falando muito comigo. Porque esse é o modus operandi de Deus. Esse é o seu método de operação. Deus age por meio da palavra. Ele liberou a sua fé em palavras. As palavras são como containers que transportam a fé para o nosso coração, para o nosso interior, o âmago do nosso ser. As palavras transportam essa fé para o lugar onde elas precisam estar. Ele chama a luz a partir das trevas. Tudo isso se inicia através do liberado da palavra. Talvez alguém diga, mas Ele é Deus.
O que diz o versículo 26 de Gênesis 1? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus nos fez conforme Ele. A maneira como Deus opera é a maneira que Ele nos fez para operar também. É através da palavra falada. A palavra falada não uma palavra qualquer, mas a palavra de Deus. Falar em linha com a palavra de Deus. Falar de acordo com a palavra de Deus. T.L. Osborne, ele dizia que é muito difícil ensinar alguém que seja indoutrinável. Alguém que aprendeu alguma coisa diferente da palavra, seja por costumes denominacionais, é difícil ensinar alguém que se tornou indoutrinável. Uma pessoa indoutrinável, ela é capaz de ler na Bíblia, mas ela não enxerga, porque ela aprendeu por alguém ensinou para ela que isso é coisa do passado, ou que isso é uma teologia antibíblica. A única teologia bíblica para algumas pessoas é a teologia da salvação. Isso não é verdade, irmãos. Nós pregamos aqui nessa igreja sobre salvação, sobre céu, sobre inferno. Vocês lembram da palavra que eu preguei sobre inferno no ano passado? O ano retrasado, não sei. Irmãos, enquanto eu ministrava aqui, eu falava sobre o incêndio que teve no edifício Joelma, e colocaram o vídeo das pessoas no edifício Joelma, em São Paulo, o prédio em chamas, pegando fogo, e algumas pessoas, por causa do calor insuportável, saltavam de cima do edifício. E aí eu estava falando sobre aquilo, eles sofreram por questões de segundos, quando a chama alcançava aquelas pessoas, mas uma pessoa que for para o inferno vai queimar por toda a eternidade. E naquele dia eu pregava: no dia do juízo não haverá nada que alguém possa dizer para se justificar. Eu falava: vai passar uma cena, um vídeo, um filme. E aí eu mostrei o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, Jesus sendo açoitado por nossa causa, sendo crucificado. As pessoas vão ver aquela imagem, aquele filme, e quando for perguntado para ela se é justo que ela seja condenada, ela vai dizer: é justo que eu seja condenado, e ela vai ser lançada no inferno. Nós pregamos a mensagem do Evangelho completa, a Bíblia completa. Só que existem algumas pessoas, alguns grupos denominacionais, algumas pessoas que têm uma resistência muito grande a algumas doutrinas da Bíblia. Doutrinas de poder, por exemplo, milagres, dons, tem uma resistência muito grande. E por que tem essa resistência? Porque se tornaram indoutrináveis, porque não foi por falta de inteligência. Existem pessoas, líderes, muito mais inteligentes do que eu, irmão. Eu não sou tão inteligente assim, mas muito mais inteligente do que eu, com a capacidade muito maior, mas eles se tornaram indoutrináveis, eles não conseguem enxergar verdades bíblicas, doutrinárias. No versículo 31 diz que Deus viu tudo o que fizera e viu que era bom. Deus disse e Deus viu. Algumas pessoas dizem: eu não consigo ver essa coisa de cura. Eu não consigo ver essa coisa de cura. Está doente, para mim tem que tomar remédio, e é um médico. Deus usa remédio, Deus usa médico. Apesar da gente estar hoje em dia vivendo um tempo assim muito complicado em relação à indústria farmacêutica, né? Está muito complicado. A gente precisa muito de alternativas mais naturais, né? Mas isso aí é para uma conversa com gente que entende do assunto, não é a minha praia, né? Mas Deus cura, Deus usa a mão dos médicos, Deus usa muitas vezes os remédios para nos curar, mas Deus usa principalmente o seu poder, a sua palavra, né? Que tipo de crente nós temos nos tornado? Crente que não consegue crer que Deus pode operar um milagre. Eu já falei aqui, minha mãe está aí hoje, faz assim, mamãe.
Um beijo, mamãe. Minha mãe chegou aqui, tomou um tombo no varal, né? Idoso tem que ficar mais esperto, porque às vezes escorrega. Tomou um tombo no varal, colocando roupa no varal, caiu. Muitas dores no ombro, não conseguia levantar o braço, foi no médico, fisioterapia, e o braço não levantava. Aí veio numa ministração, numa conferência de milagres, recebeu ministração, caiu no poder de Deus. Vou repetir, caiu no poder de Deus. Eu aprendi que Deus não derruba ninguém, quem derruba é o demônio. Fala isso para Paulo, a caminho de Damasco. Ela caiu no poder de Deus, levantou curada, levantando o braço. Aleluia. E de quebra ainda ganhou um sinal da manifestação de Deus, né? Três dentes de ouro, torneado por dentro, bem escondidinho, coisa bem delicada, né? Aí quando aconteceu isso, tinha que ficar abrindo a boca toda hora para a pessoa ver. Olha aqui. Algumas pessoas dizem: eu não consigo ver essa coisa de cura. Sabe por que você não vê essa coisa de cura? Porque você não está citando escrituras de cura. Você não está falando a palavra de cura que tem na Bíblia. A palavra, quando sai da sua boca, entra no seu coração. É isso que Paulo diz. A palavra está perto de ti, está na sua boca, no seu coração. Primeiro ela sai da sua boca para depois entrar no seu coração. Você fala a palavra de fé, a palavra de Deus, a palavra de cura, para que ela possa entrar no seu coração. É assim que acontece com a salvação. Você crê com o coração para a justiça, mas você confessa com a boca para a salvação. Não entenda errado, você recebe fé quando ouve outra pessoa falar, mas vem mais rápido quando você mesmo fala. Lembra dos dois sentidos, audição e fala? Em Gênesis 1, Deus dá autoridade à raça humana sobre a terra, mas não existe autoridade que seja exercida sem o uso da palavra. A autoridade que Deus nos deu deve ser exercida através da palavra falada. O Novo Testamento relata sobre um homem que entendeu esse princípio, que foi o centurião. O centurião foi procurar Jesus, porque o servo dele estava muito doente, atormentado numa enfermidade, e ele foi procurar Jesus, e Jesus falou que iria com ele. Ele falou: não vá comigo, fale a palavra e meu servo será curado. Fale a palavra. Esse homem entendeu o princípio. Ele queria que Jesus falasse apenas a palavra. Por isso ele disse: apenas fale a palavra. Jesus parou e disse: olha, eu não encontrei uma fé como essa aqui em Israel. Aquele homem era um gentio. Ele tinha entendido o princípio. Ele sabia que se Jesus usasse a palavra, o poder da palavra, o seu servo seria curado. Ele estava determinado, persuadido de que Jesus falasse a palavra, seu servo seria curado. Ele cria porque cria que Jesus iria curá-lo por meio da palavra. Se você crer com o seu coração e confessar a palavra com a sua boca, o milagre será gerado. Eu já estou caminhando para o final dessa palavra, irmão, porque eu já acabei com o meu tempo. Mas quando a gente olha para Tiago, Tiago começa a falar: olha, a língua é um pequeno membro, né? Que influencia todo o corpo. E aí ele compara como um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Ele fala: ó, da língua, na língua tem o poder da morte e da vida. Ele fala também que não pode sair de uma mesma fonte bênção e maldição, né? Ele fala um monte de coisas, né? Não pode sair bênção e maldição, né? Tiago está falando algo, né, que nós precisamos parar e pensar.
Por quê? Porque nós muitas vezes estamos usando a nossa boca, a nossa fala, para impedir o agir de Deus na nossa vida. Porque ao invés de falar a palavra, nós falamos o problema. Nós falamos as circunstâncias. Essa pessoa está muito difícil. Não tem jeito para essa pessoa, não. A Bíblia diz isso, que não tem jeito para uma pessoa, irmão? Sim ou não? A Bíblia não diz isso. Oh, eu estou num sufoco danado financeiro. A Bíblia diz que você está num sufoco danado financeiro? O que a Bíblia diz? Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós precisamos falar a palavra. Existem coisas, hoje já existem estudos que a nossa fala libera o nosso ser para trabalhar em função dela. Por exemplo, se você diz, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, o teu cérebro manda um comando para o seu corpo para que você nunca consiga fazer aquilo. Já existem estudos hoje, científicos, falando sobre isso, o que a Bíblia já falava. Hoje nós estamos falando aqui, irmãos, e é uma necessidade muito grande de falar sobre essa temática, o poder da palavra falada, porque nós estamos deixando de conquistar muitas coisas, porque nós não estamos usando o modus operandi de Deus, que é o promover a fé através do falar, da palavra falada. Nós estamos deixando de tomar posse e de conquistar, de chamar à existência coisas que não existem, porque nós não estamos aplicando a palavra, o falar da palavra, o falar o que Deus diz, porque quando nós falamos a palavra, nós falamos Cristo, porque Ele é a palavra. Deus, Ele garante a sua palavra, amém? Irmãos, não é só o falar por falar. Lembra que eu falei, Abraão não saiu dizendo, eu não sou velho, eu não sou velho, eu não sou velho, eu não sou... Não. É preciso o princípio completo de Marcos 11, 23. Se você tiver fé e não duvidar no seu coração, mas como que você vai trazer essa fé das páginas desse livro para o seu coração? Através da palavra, o falar a palavra, o repetir a palavra, fala a palavra. Você está enfrentando luta na área financeira, fala o que Deus diz sobre a área financeira. Para de ouvir essas pessoas que não creem na palavra. Fala a palavra. Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós somos curados. Fale a palavra e você vai experimentar o milagre da cura. Fale a palavra. Sabe, amados, nós somos tentados a falar tudo que as pessoas falam. Nós somos tentados a olhar para as circunstâncias, mas Deus não é um Deus circunstancial. Deus é um Deus de fidelidade. E Ele nos chamou para sermos como Ele é neste mundo. Jesus, quando olhou para aquela multidão faminta, Ele não falou, manda embora porque não tem o que fazer. Ele agradeceu ao Pai e falou a palavra. Jesus, Ele experimentou tantos milagres, sabe por quê? Porque Ele falava a palavra do Pai. Ele dizia, olha, eu falo aquilo que meu Pai fala. O segredo dos milagres de Jesus, como um homem que viveu aqui na terra, Ele viveu como homem, é porque Ele falava a palavra do Pai. E quando Ele falava a palavra do Pai, Ele chamava a existência coisas que não existem. Nós também vamos chamar a existência coisas que não existem, falando a palavra. E eu quero desafiar você hoje a mudar a sua mente, mudar. Eu também estou nessa, irmão, junto com você. Amém? Tamo junto? Tamo junto, sim ou não? Oh, pastor, eu estou aqui nessa noite escandalizado. Porque... Não se torne um indoutrinável. Peça a Deus para abrir teus olhos espirituais, para que você veja a palavra. Veja a palavra. Não importa quão famoso uma pessoa seja, se ela não crê naquilo que a palavra diz, ela se tornou indoutrinável naquela área.
nós precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Espírito, porque é a palavra que manifesta o poder de Deus. É a palavra, irmãos. A coisa mais preciosa que nós temos é a palavra. Experiência é bom, testemunho é bom, mas a palavra é que nos faz continuar. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Fale a palavra. Nós queremos profetizar nessa noite, Senhor, um grande mover, um grande tempo, Senhor, de mover, de milagres na nossa vida por meio da tua palavra. Se coloque em pé. Se coloque em pé nesse momento.